O soldado de chumbo firme. Olá, crianças! Estamos prestes a começar a contar histórias de embalar novamente. Vamos ouvir a história juntos. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, todos eles irmãos, pois todos eram feitos de uma velha colher de lata. Transportavam espingardas Mauser nos ombros e olhavam em frente. Os seus uniformes são metade vermelhos e metade azuis, muito bonitos. Eles ficaram numa caixa. Um dia, a tampa da caixa foi aberta e ouviram as primeiras palavras do mundo. Ah, é o soldadinho de chumbo. Esta frase foi gritada por uma criança pequena batendo palmas. Hoje é o seu aniversário, e estes soldadinhos de chumbo são um dos presentes que recebeu. Colocou então os soldadinhos de chumbo sobre a mesa. Cada soldado era exatamente o mesmo, com apenas uma pequena diferença. Faltava-lhe um pedaço da perna, porque foi o último a ser moldado e não havia lata suficiente. Mas ainda conseguia manter-se firme, assim como os outros, e depois ele é o mais notável. Havia muitos outros brinquedos em cima da mesa onde estavam, mas o objeto que mais atraiu a atenção foi um bonito palácio feito de papel. Olhando através destas pequenas janelas, as pessoas conseguem ver o salão lá dentro. Existem várias árvores pequenas em frente ao salão, todas à volta de um pequeno espelho. Este pequeno espelho representa um lago. Vários pequenos cisnes de cera nadavam no lago. Era tudo belo, mas o mais belo de tudo era a jovem que estava parada à porta aberta do palácio. Também era recortada de papel, mas usava um lindo vestido de tecido. Uma pequena fita azul flutuava sobre os seus ombros como um turbante e no seu centro havia um ornamento brilhante, quase tão grande como todo o seu rosto. A senhora estendeu as mãos. Porque é uma artista dançarina. Uma das suas pernas estava tão alta que o soldadinho de chumbo mal a conseguia ver, por isso imaginou que a rapariga tivesse apenas uma perna, como ele. Ela seria minha mulher, pensou o soldadinho de chumbo de uma perna, mas é muito chique. Vive num palácio, enquanto eu só tenho uma caixa, e somos 25 amontoados. Receio que ela não estará habituada a viver comigo, mas podia muito bem conhecê-la. Depois deitou-se de costas atrás de uma caixa de rapé sobre a mesa. Deste ângulo, conseguia ver a bela jovem. Ela ficou de pé sobre uma perna o tempo todo, sem perder o equilíbrio. Quando chegou a noite, os outros soldadinhos de chumbo voltaram para a caixa, e todos os que estavam na casa foram dormir. As bonecas tornam-se então ativas, visitam-se umas às outras, iniciam guerras ou realizam danças. Os soldadinhos de chumbo também lutavam nas suas caixas, pois queriam sair e participar na brincadeira, mas não conseguiam abrir as tampas. O quebra-nozes deu uma cambalhota, e o lápis de ardósia saltou e gritou no quadro. Foi como se o diabo tivesse vindo ao mundo e até tivesse acordado o pássaro dourado. Começou também a discutir, e o que dizia era poesia. Nesse momento, apenas duas pessoas não se moveram das suas posições originais. Um era o soldadinho de chumbo, e o outro era o pequeno bailarino. Ela ficou na ponta dos pés com os braços estendidos. O soldadinho de chumbo também se manteve firme numa perna, e os seus olhos nunca a abandonaram. De repente, o relógio bateu a meia-noite, e então bang, a tampa da garrafa de rapé foi aberta. Mas não havia rapé nele, mas havia um pequeno duende preto. A garrafa de rapé era um disfarce. Soldado de chumbo, disse o duende. Mas o soldado do chumbo fingiu não ouvir. Bem, verás amanhã, disse o duende. Na manhã seguinte, todas as crianças se levantaram. Deslocaram o soldadinho de chumbo para o parapeito da janela. Não sei se foi o duende ou uma rajada de vento frio que fez com que a janela se abrisse de repente. O soldadinho de chumbo caiu de cabeça do terceiro andar para o chão. Que queda terrível foi! As suas pernas estavam esticadas e estava de cabeça para baixo no capacete. A sua baioneta estava alojada nas fendas entre as pedras do pavimento da rua. A enfermeira e a criança desceram imediatamente para o procurar. Embora quase lhe tenham pisado o corpo, ainda não o encontraram. Se o soldadinho de chumbo tivesse gritado, "Aqui estou", teriam conseguido vê-lo. No entanto, sentiu que, como estava a usar um uniforme militar, seria indelicado gritar alto. Depois começou a chover, e as gotas de chuva foram ficando cada vez mais pesadas, até se tornar uma chuva torrencial. Depois de a chuva parar, duas crianças selvagens passaram por aqui.
Olha, disse uma das crianças. Lá está um soldadinho de chumbo. Vamos mandá-lo velejar. Fizeram um barco com um pedaço de jornal e colocaram o soldadinho de chumbo dentro dele. O soldadinho de chumbo flutuou rio abaixo ao longo da vala. As duas crianças correram atrás dele até a praia, batendo palmas. Oh meu Deus! Que onda enorme se está a levantar na vala! O barquinho de papel balançava para cima e para baixo, e por vezes girava tão depressa que o soldadinho de chumbo ficava tonto. Mas manteve-se firme, a sua expressão não se alterou em nada, a sua Mauser pendurada no ombro, os olhos olhando em frente. De repente, o barco desagou num esgoto muito comprido e largo. Havia escuridão total em redor, como se tivesse regressado à sua caixa. Quero ver para onde é que isto vai fluir, pensou. Sim, é aquele duende que está a causar problemas. Se a rapariga estivesse no barco, não me importava que estivesse duplamente escuro. Nessa altura, chegou um rato grande que vivia no esgoto. Tens um passe? Perguntou o rato. Tenho seu passe. Mas o soldado de chumbo não respondeu, apenas agarrou o seu mosquete ainda com mais força. O barco continuou a avançar rapidamente com o rato a seguir atrás. Oh! Olhai para ele com os dentes e as garras, e ele grita para o feno e para os pedaços de madeira. Apanhem-no! Apanhem-no! Ele não saiu da portagem. Ele não me deu o passe. Mas as corredeiras eram muito fortes. No final do esgoto, o soldadinho de chumbo já conseguia ver a luz do sol à frente. Mas depois ouviu novamente um barulho forte, um barulho que poderia assustar até o homem mais corajoso. Pense nisto. Onde o esgoto termina, a água corre para um canal largo. Isto era extremamente perigoso para ele, tal como seria para nós sermos arrastados por uma enorme queda de água. Agora estava a fluir para o canal e não havia como detê-lo. O barco continuou a avançar. O pobre soldadinho de chumbo só conseguia manter-se o mais direito possível. Ninguém poderia dizer que ele alguma vez pestanejou. O barco rodou 3 ou 4 vezes e a água dentro dele inundou a lateral do barco e estava prestes a afundar. O soldadinho de chumbo ficou de pé com todo o corpo submerso na água, deixando apenas a cabeça de fora. O barco estava a afundar gradualmente e o papel estava a soltar-se lentamente. A água estava agora à altura da cabeça do soldado. Não conseguia deixar de pensar na bela e pequena bailarina que nunca mais veria. Então estas palavras ecoaram nos ouvidos do soldado de chumbo. Ataca, ataca, guerreiro, a tua única saída é a morte. Agora o barquinho de papel estava partido e o soldadinho de chumbo tinha afundado no fundo da água. Porém, nesse momento, um grande peixe engoliu-o de repente. Ah, como estava escuro lá dentro! Pior do que nos esgotos, e o espaço era tão apertado. Mesmo quando estava deitado de costas, ainda segurava a sua Mauser firmemente contra o peito. Os peixes corriam e faziam muitos movimentos terríveis. Então, de repente, tudo ficou quieto. Então um clarão de luz como um relâmpago atingiu o seu corpo. O sol brilhava intensamente e então alguém gritou, soldado de chumbo. O peixe tinha sido pescado e vendido no mercado, e foi levado para a cozinha, onde a criada o cortou com uma faca grande. Ela pegou no soldadinho de chumbo pela cintura com 2 dedos e levou-o para a sala de estar, onde todos puderam ver este homem notável que tinha viajado na barriga de um peixe. Mas o soldadinho de chumbo não demonstrou qualquer sinal de orgulho. Eles colocaram-no na mesa. Ah, há tantas coisas incríveis no mundo! O soldadinho de chumbo voltou a ver-se no seu antigo quarto. Ela continuava de pé sobre uma perna, com a outra perna ainda no ar. Ela estava tão determinada. O seu espírito comoveu tanto o soldadinho de chumbo que ele quase derramou lágrimas de chumbo, mas não conseguiu. Olhou para o dançarino, e o dançarino olhou para o soldado de chumbo, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Nesse momento, um rapazinho pegou no soldadinho de chumbo e atirou-o para o fogo. Não deu qualquer razão, era certamente o diabinho na garrafa de rapé que estava a causar problemas. O soldadinho de chumbo estava ali, todo iluminado, e sentia um calor horrível à sua volta. Mas não fazia ideia se o calor vinha do fogo ou do seu amor. Toda a sua glória se foi agora. Se o tinha perdido na sua viagem, ou se era resultado da sua tristeza, ninguém sabia dizer.
Olhou para a menina pequena, e a menina olhava para ele. Sentiu o seu corpo derreter lentamente, mas ainda segurava sua arma e mantinha-se firme. Nesse momento, a porta abriu-se de repente e uma rajada de vento entrou, atirando a senhora para cima. Ela voou em direção ao fogão, voou para o lado do soldadinho de chumbo, transformou-se em chamas e desapareceu imediatamente. O soldadinho de chumbo tinha-se agora transformado num pedaço de lata. No dia seguinte, quando a empregada estava a despejar as cinzas, descobriu que o soldadinho de chumbo se tinha transformado num pequeno coração de chumbo. Mas tudo o que restava da bailarina era o ornamento brilhante, que agora estava negro como carvão. Ok, crianças, este é o fim da história. Espero que seja como o soldado de chumbo e que se mantenha fiel às suas crenças em todos os momentos e enfrente todos os desafios da vida com bravura. Tenha um bom sonho esta noite e acorde amanhã de manhã ainda cheio de energia. Boa noite!